Bom dia, pessoal. Bom dia, Luciano, mais uma vez. Obrigado pela tua presença. Em teu nome, eu cumprimento os teus colegas, né, que são dessa turma. Eu espero que todos estejam bem. Nós estamos começando hoje mais uma aula do componente curricular de Filosofia 4, do curso técnico integrado em agropecuária. Então, como nós fizemos... Eu não sou um professor da área técnica específica do curso de vocês, eu sou um professor da área de filosofia, e a gente vai ver na aula de hoje um pouco dos desdobramentos, né? Nós estamos estudando em Filosofia 4, filosofia contemporânea, pensamento, os filósofos mais recentes, os filósofos que estão mais próximos temporalmente de nós. Isso não quer dizer que próximo seja algo tipo vivo ou há 10 anos atrás, né? Próximo no sentido cultural significa algo em torno de 100 anos, tá? Então, o que a gente vai conhecer um pouco na aula de hoje são os filósofos que vão fazer A gente já tem feito um pouco isso, né? Eu tenho feito isso nas aulas, né? Mostrado um pouco das críticas que têm sido feitas à filosofia moderna, que é o que nós estamos estudando em Filosofia 3, tá? Né? No formato de APNP. E o que a gente vai ver, então, na aula de hoje eu vou projetar minha tela, são os primeiros dois grandes filósofos de uma linha mais existencialista, né, da filosofia, que vão discutir as transformações, as mudanças e uma certa crítica, né, à filosofia, à sociedade moderna, ao racionalismo moderno. Tá? Nós vimos lá na PNP de Filosofia 3, né, a força do racionalismo moderno, principalmente com o pensamento do Descartes, e agora a gente vai ver, então, uma crítica a essa visão racionalista, né? Principalmente a partir de dois filósofos considerados contemporâneos, né? Um discípulo do outro. Deixa eu apresentar aqui na tela para ficar melhor a visualização. Aí. Muito bem. Então, pessoal, esses dois filósofos são filósofos alemães, né? Vocês estão vendo os nomes deles aí, são quase um palavrão, né? Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. São dois filósofos alemães. A Alemanha é considerada, para a filosofia moderna e contemporânea, a Grécia da Antiguidade. A maior parte dos filósofos vivos hoje são filósofos europeus, né? Os filósofos contemporâneos também têm uma força muito grande dentro da filosofia alemã, na Alemanha, né? Então, a gente vai estudar um pouquinho do pensamento desses dois autores, né? O Nietzsche e o Schopenhauer. O Schopenhauer ainda do século XIX, o Nietzsche também, o Schopenhauer mais da primeira metade do século XIX, e Nietzsche mais da segunda metade do século XIX. Os dois têm histórias, né, muito particulares, muito interessantes, né, e que vale a pena a gente gastar um tempinho para compreender um pouco do pensamento deles. Ah, Rafa entrou. Oi, Rafaela. Bom dia. Já estamos começando. Então, Schopenhauer e Nietzsche, eles vão falar da crise da racionalidade ocidental. Oi, Rafa, bom dia. Bom dia. Esses dois filósofos, eles, no fundo, estão discutindo questões existenciais. A filosofia moderna se transformou numa filosofia muito dura, muito tecnicista, muito matemática, podemos dizer assim, né? E muitos aspectos existenciais da filosofia, eles ficaram, de certa forma, não tão valorizados, não tendo tanta centralidade, né, na filosofia contemporânea, ou melhor, na filosofia moderna, e que os filósofos contemporâneos vão tentar resgatar um pouco toda essa discussão filosófica existencial, tá? Depois a gente vai ver isso numa aula mais adiante, né? Vai ter, inclusive, um movimento na filosofia, principalmente francesa, do século XX, né? Principalmente com um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que é um discípulo desse que vocês estão vendo aí, o Arthur Schopenhauer, vai fazer toda uma discussão, né, sobre a nossa... Os modernos acreditavam que nós tínhamos uma essência puramente racionalista ou empirista. Os filósofos contemporâneos são críticos a essa visão, né? O Schopenhauer é o primeiro deles. E mais do que isso, o Schopenhauer vai criar um movimento filosófico chamado pessimismo, tá? Esse movimento filosófico pessimista, né, ele está inserido dentro desse contexto do século XIX,
que é um período de grandes críticas e de desconstrução das grandes narrativas de outras épocas, né? Principalmente em relação à modernidade. Tá? Os filósofos modernos acreditavam numa ideia de evolução da história, de evolução do pensamento humano, né? De que nós tudo derivaria de uma lógica dialética, esse pensamento muito influenciado pelo Hegel também, né? Um movimento dialético, né? De teses e antíteses, né? Formulando novas sínteses, e esse projeto todo moderno, ele, de certa forma, ele previa uma história cíclica, né? Em que a passagem do tempo ia formulando um ser humano cada vez mais complexo, cada vez mais complexo no sentido de ser mais profundo, né? E o que o Schopenhauer vai dizer, ainda lá no século XIX, nesse livro chamado Mundo como Vontade e Representação, é que essa ideia, e mais, né? Essa ideia de um movimento da história, um movimento do pensamento, uma ideia de evolução dos seres humanos, ela seria permeada por uma noção de que tudo estaria caminhando para uma grande felicidade. A ideia de que o mundo está sempre procurando mais felicidade, né? E que, naturalmente, por uso da razão, essa felicidade ocorreria, né? O Schopenhauer vai formular uma outra ideia, né? A ideia da nossa existência não como uma busca de felicidade ou como um acontecer natural da felicidade, do passar do tempo, né? Mas ele vai prever uma existência muito mais como doença. E o que isso significa, né? Significa falar que não existe uma felicidade duradoura que pode ser atingida. O projeto moderno de filosofia acreditava que com o Estado, com a separação, né, delegando a religião para a vida privada, o surgimento do Estado, a economia capitalista, a organização social agora impulsionada pelos avanços, né, da ciência e tecnologia da Idade Moderna, nós atingiríamos uma felicidade, que a humanidade seria mais feliz. E o Schopenhauer vai dizer o contrário, ele vai dizer que, na verdade, isso é apenas uma forma, né? Essa ideia de felicidade é apenas uma forma de ocultar a verdadeira vida humana. Né? A verdadeira vida humana ela é essencialmente sofrimento. Tá? E isso não quer dizer que a gente deva viver imersos no sofrimento. Tá? É como se assim, a modernidade tivesse num polo a ideia de felicidade e a ideia de infelicidade, de sofrimento, de pessimismo estivesse do outro lado do polo. Né? Mais ou menos como esse pêndulo, né? E aí os modernos acreditavam que a gente deveria ficar só no pêndulo da felicidade, que nós deveríamos nos afastar do pêndulo do sofrimento e vivermos só apegados, né, ao pêndulo da felicidade. O Schopenhauer, e depois o Nietzsche vai explicar isso com mais detalhes, vai dizer o contrário, que a vida humana, no seu sentido mais amplo e completo, ela é sempre esse pêndulo se movimentando entre a dor e o sofrimento. É entre a gente não ter uma coisa e desejar ter aquilo e a realização do nosso desejo. Tá? Só que no momento que nós atingimos aquele objeto ou aquele estado ideal, projetado de felicidade, logo aquilo nos entedia, nos deixa entediados. E, portanto, acaba a felicidade. É mais ou menos assim, ó. Deixa eu tentar pegar um exemplo assim, mais simples, né? De coisas mais cotidianas, né? Eu desejo terminar o ensino médio. Eu vou ser feliz quando não precisar mais ir para o ensino médio. Aí eu termino o ensino médio e eu vou ver que, na verdade, não é tão bom assim não ter nada o que fazer de estudos, né? E aí, de certa forma, aquilo que era para mim um motivo de felicidade pode ser motivo de aborrecimento. Eu vejo que, assim, eu fiz uma atividade numa turma de segundo ano aí do IFE, os alunos tinham que botar, assim, metas de satisfação, de obtenção, de alcance de sonhos materiais. E muitos colocaram, assim, me chamou a atenção isso, Rafaela e Luciano, que estão aqui agora, me chamou muita atenção, né, que um objeto, um sonho, um desejo material a ser alcançado nessa idade, entre 18, 17, 18, principalmente 18, 19 anos, era fazer a carteira de motorista e ter um carro ou uma moto. E aí, assim, né, seguindo essa lógica do Schopenhauer,
né? Quando vocês alcançarem, né, ou enfim, quem tem esse sonho material, quando você alcançar esse sonho, eu fiz a minha carteira de motorista e eu consegui o meu carro ou minha moto. Quando eu atingir esse objetivo, eu vou ver que ele vai me causar também muitas dores de cabeça e aborrecimentos, né? Eu preciso emplacar o automóvel ou a moto, eu preciso pagar o IPVA, eu preciso fazer a manutenção, eu preciso abastecer, e abastecer está caro ultimamente, né? Eu preciso fazer um seguro, porque podem me roubar, podem, né, bater no meu carro, ou eu bater contra alguém, ter que pagar, né, um valor muito maior. Ou seja, tem uma série de aborrecimentos que aquele objeto material de desejo que eu alcançava, ele vai vir junto, né? Que enquanto eu não tenho, ele é só um desejo. E quando eu tenho, eu vou ver que aquilo vai me causar dor e sofrimento, né? É isso que o Schopenhauer está dizendo, né? E a vida, de certa forma, é isso. É esse eterno movimento entre a dor e o sofrimento, o aborrecimento, né? Como diz o Schopenhauer, né? Então, aquilo que era o nosso desejo num determinado momento se transforma em algo que nos aborrece, né? Quando a gente alcança aquilo que nós desejamos, aquilo causa dor e sofrimento, né? E isso, de certa forma, é um motor da vida. Não é a ideia de felicidade. Estão entendendo, pessoal? Ou está muito abstrato, muito confuso isso, né? Mas a ideia é essa. A ideia é de que quando eu busco algo, quando eu desejo algo, e eu não tenho aquilo, aquilo me motiva, me impulsiona, me dá vontade, né? Eu caminho em direção daquilo. E quando eu alcanço aquilo, aquilo me causa uma certa dor e sofrimento, né? É por isso que a gente vê muitas vezes, muitas pessoas que, por exemplo, têm... a maior parte das pessoas que eu conheço, né, um desejo material é ter muito dinheiro, é ser rico, né, poder comprar e ter o que quiser. Mas nós muitas vezes esquecemos do que significa isso, né? Claro que não ter dinheiro pode causar muito mais dor e aborrecimento do que ter em demasia, né? Mas, por exemplo, uma pessoa também muito rica, ela é uma pessoa que tem muitas amizades falsas, ela precisa fazer muitos seguros para proteger o seu patrimônio, a sua casa tem que ser muito bem protegida, o seu carro tem que ser um carro que tenha vários itens de segurança, né? Porque pode ser roubado, pode ser se for batido, precisa, né, ter um seguro. Geralmente a manutenção num carro caro ele é bem maior, né, do que um carro mais simples, né? Então, todos esses aspectos que assim, cotidianos a gente pode ver nesses exemplos que eu estou dando, tem a ver com isso que o Schopenhauer está dizendo, né? Quando eu não tenho um objeto e eu desejo esse objeto, eu posso imaginar que ali vai estar a felicidade. Mas quando eu alcanço aquilo, né, eu encontro também o outro lado, né, que é o lado do sofrimento, do aborrecimento, né? Então, a vida é esse eterno ir e vir entre a dor e o aborrecimento, tá? Essa é a tese central desse livro do Schopenhauer, né? O mundo como vontade e representação. Bom, dito isso, o que o Schopenhauer, no fundo, está querendo dizer é resgatar um princípio que foi abandonado pela filosofia ao longo do tempo, é a discussão sobre a nossa existência, tá? E essa própria ideia de alcançar a felicidade, tá? Então tem essa passagem, né, desse livro do Schopenhauer, né, que está em itálico aí para vocês, né? Não é possível ser feliz, pois o sofrer é que faz parte da natureza, mas os indivíduos acreditam que a vida, em algum momento, vai ser boa, né? A maior parte da vida das pessoas ela é de sofrimento, né? Mas as pessoas elas preferem não reconhecer isso, elas preferem acreditar que se a gente fizesse um levantamento, uma pesquisa, né, buscássemos dados, cruzássemos informações, pesquisas qualitativas e quantitativas, né, o que seria o ideal de vida de um ser humano, muitas pessoas colocariam lá como o objetivo maior da vida humana é ser feliz, né, alcançar a felicidade. E aí, se nós fizéssemos uma pesquisa empírica, tabulássemos dados, né, nós encontraríamos esse objetivo, né, de vida como sendo o mais requisitado. Isso demonstra que se as pessoas elas almejam, desejam, sonham ser felizes, significa que elas não estão felizes, né? Significa, logicamente, que as pessoas vivem a maior parte do tempo infelizes. Então, se elas precisam alcançar a felicidade, significa que é algo que elas não têm. Portanto, a nossa vida ela é uma vida de infelicidade, predominantemente. Estão entendendo, pessoal? A ideia é de que
precisamos fazer um movimento, né? E é por isso que o Schopenhauer vai dizer que a felicidade é uma decisão ética e não natural, ou seja, é preciso ir contra a natureza humana, que é a vida de sofrimento. Eu preciso me esforçar, né? O pessimista, ele vê isso, né? Em oposição ao pensamento moderno, né? O pessimismo, ele pode ser um motivador para a felicidade, que é uma decisão ética. Ética no sentido de que eu preciso fazer uma escolha, buscar a felicidade. Eu não vou simplesmente ir vivendo e naturalmente eu vou ser feliz. Eu preciso escolher ser feliz. Eu preciso fazer um esforço para ser feliz. A felicidade não é algo que naturalmente ocorre na vida humana com o passar do tempo ou com o uso da minha racionalidade. Não. A felicidade é um esforço. Ela não é algo natural. Ela depende, portanto, da nossa vontade. Tá? Por isso que a obra do Schopenhauer é o mundo como vontade e representação. Tá? Vontade, que essa é a força que nos impulsiona. Portanto, alcançar a felicidade significa você movimentar-se em direção de algo. É como se a gente fosse assim uma semente que está germinando num solo e que ela precisa de condições e esforço, né, para... Vocês já viram assim, vocês que são da agropecuária, não sei se vocês já fizeram alguma experiência nesse sentido, né? Mas se vocês colocarem uma sementinha lá numa terra, né, e colocarem algumas pedras por cima, né, do lugar onde a semente está, ela vai fazer um esforço, né, e tentar dar uma volta, né, para conseguir alcançar luz e buscar aquilo que é necessário, né, ela vai buscar as suas raízes, vão buscar os nutrientes no solo, né, e ela vai fazer um esforço para vir à tona. A natureza humana é mais ou menos assim. Ela precisa ir romper, ela precisa fazer um esforço, né? Naturalmente não acontece isso, tá? Essa noção assim de felicidade, que significa construir a nossa existência, construir a nossa vida como algo a ser produzido pelo nosso esforço, tá? E essa existência, então, ela não, como eu já falei isso para vocês, né? A gente é muito, a sociedade moderna fez isso conosco, né? A gente depositou o ideal de felicidade, né, nas coisas materiais externas, no mundo externo, né? Nas coisas, naquilo que a ciência pode nos oferecer. E muitas vezes esquecemos de lapidar a nossa condição existencial. Tá? Então vocês estão vendo aí uma passagem, né, da famosa obra do William Shakespeare, né, que é esse dramaturgo inglês. Ele é autor desse livro do Hamlet. Né? Hamlet, não sei se vocês já conhecem a história, né, mas é a história de um jovem que o seu pai morre. Na verdade, o seu pai é assassinado. Vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, para motivar vocês a lerem, que não leu ainda, né? O príncipe Hamlet tem o seu pai assassinado pelo seu tio e pela sua mãe. Olha que loucura isso, né? Porque a sua mãe tem um caso com esse tio, né? E aí o Hamlet, que é o príncipe, que seria o herdeiro do trono, ele tem o seu trono, de certa forma, usurpado por esse tio. E aí a pergunta do Hamlet não é sobre só essa questão existencial, né, de ser ou não ser tal coisa, né, mas é ser ou não ser o próximo rei, né, da Dinamarca, né, que é o reino que o Hamlet imagina, né, que é o reino que o Shakespeare imagina que é o reino do Hamlet, né, que é a sua peça, né, que conta essa história. E o Hamlet ali está se perguntando, né, ser ou não ser então o rei? Assumir ou não assumir o reino, né? Quem já leu ou assistiu, já deve ter assistido o filme O Rei Leão, né? É uma história muito parecida, né? O Rei Leão, desde a primeira versão da Disney, né, até essa última versão agora, o filme O Rei Leão é essa história. É tal como a história do Hamlet. Ele é muito inspirado, né? O Rei Leão nessa tragédia, vamos dizer assim, do Shakespeare, né? E aí ele está se perguntando, né? Ser ou não ser, então? Eis a questão. Porque, no fundo, a grande questão da existência é essa. A gente buscar ser ético, né, é superar essa nossa condição animal. Tá? Porque não é você fazer algo certinho. Depois a gente vai ver o que significa fazer o certo. Né? Mas não é você simplesmente fazer aquilo que dizem ser o certo. Mas ser ético significa superar a nossa condição animal. Qual que é a nossa condição animal? É fazer
as coisas instintivamente, né? Ser ético significa ir além dos instintos humanos, né? É tentar, como diz o Schopenhauer, né? É superar aquilo que nos entedia, né? O que nos entedia é o cotidiano, são as coisas do nosso viver cotidiano. Porque os animais, pessoal, agora aqui, né, não sei se vocês trabalham, né, no curso de agropecuária, vocês estudam um pouco isso, né? Mas se vocês forem ver, os animais eles não fazem nada além daquilo que os seus instintos já, de certa forma, predeterminaram que eles fizessem. A gente não vê um boi fazendo coisas que são da natureza de um passarinho. Tem um ditado aquele, né? Não existe. Se tem um jabuti na árvore, alguém colocou ele lá, né? Porque os jabutis eles não sobem em árvores. Né? Se tem um jabuti na árvore, alguém colocou ele lá. Ou seja, não é da natureza do jabuti subir em árvores, tá? Nós não somos animais, né? Se a gente faz como os animais, a gente reproduz aquilo que naturalmente os animais fazem, significa que nós não somos humanos nas possibilidades todas que nós temos, né? E aí tem a importância do sofrimento na obra do Schopenhauer tem a ver com o seguinte, né? A gente só vai saber o que a gente realmente é quando nós passarmos por um grande sofrimento. Porque levar uma vida feliz ou fazendo as coisas que todos fazem, ela é algo que não revela aquilo que nós realmente somos. Nós vamos mostrar aquilo que realmente somos quando passarmos por um grande sofrimento, quando nós vivermos uma grande tragédia, né? Ali realmente a gente vai experimentar e talvez descobrir o que é a felicidade, né? Eu tenho um caso assim muito próximo, né, particular. Eu gostaria até de expor para vocês, né? Eu tenho a minha mulher, ela teve uma irmã que foi assassinada, né? Um crime gravíssimo que aconteceu aqui na cidade de Passo Fundo já há mais de 20 anos, né? E é considerado um dos 10 crimes na história do Rio Grande do Sul que não foi solucionado pela polícia, né? É um crime, assim, brutal, né? Ela era secretária de uma arquiteta, ela e a arquiteta no escritório foram degoladas, né? E aí a minha sogra, a mãe, né, da minha mulher e mãe da minha cunhada, ela assim, ela é uma pessoa assim muito já passou por vários percalços ao longo da vida, né? E aí eu sempre acabo usando isso como referência, né? Ela perdeu uma filha quando a bebê tinha 6 dias, logo que nasceu, a primeira filha morreu, né? Essa filha que foi assassinada, o meu sogro teve Alzheimer no final da vida, né? E agora já faz quase um ano que ele faleceu. Então, ela é uma pessoa assim que ela está com 80 anos hoje e ela fala, né, que a vida dela é uma vida de muito sofrimento, né? E se a gente for observar, cada um vai ter uma história muito parecida com essa, né? E aí, essa é uma pessoa que pode dizer, não que os outros não possam, né? Mas talvez esses sofrimentos todos da existência humana, da vida humana, né? Que mostram, que realmente nos provocam para fazermos exames de introspecção, para pensarmos sobre a nossa própria condição, para pensarmos formas de imaginar uma realidade para nós mesmos. Né? Não é a alegria, não é assim aquele estado de alegria, de euforia, né, de satisfação que talvez revele a nossa, que pode mostrar aquilo que realmente tem valor para a nossa vida. Mas talvez seja exatamente o contrário, talvez seja os exemplos de maior sofrimento. Né? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, pessoal, só um pouquinho, já volto. Voltando, pessoal. O home office tem essas coisas, tá? Eu tava com meu filho até agora aqui na cama, né? E aí agora ele quis dar uma saidinha. Tá? Bom, voltando então. Eu falava dessa questão, né, da introspecção, né, como uma porta de entrada, né, para o real sentido da nossa existência, né?
que ele não nos é dado. O sentido da nossa existência ele não nos é dado, ele é construído, né? Bom, eu teria mais aspectos ainda para falar, né, do pensamento do Schopenhauer, tá? Eu vou deixar uma leitura complementar para vocês lá no Moodle, mas agora a gente vai falar de um outro filósofo, também, né, dessa mesma matriz teórica do Schopenhauer, né, que é um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, né? O Nietzsche é este senhor que está aparecendo aí para vocês, na tela de vocês, né? O El Bigodon, né? Olha só o tamanho do bigode do Nietzsche aqui, tá? Também tinha um top aqui bem avantajado, né? Mas o Nietzsche é um dos grandes críticos da moralidade da cultura ocidental, apesar dessa fisionomia exótica, né? Um tanto exótica dele, né? Se bem que hoje ele faria até sucesso, talvez, né? Talvez o penteado do bigode dele seria um pouco diferente, né? Mas ele hoje certamente faria sucesso. Tá? Bom, o Nietzsche é um personagem muito controverso na história da filosofia. Né? Dentre os comentaristas, os professores, historiadores da filosofia, o Nietzsche tem casos de amor e ódio. Tá? Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, né? O professor Fernando de Sociologia, ele não é muito fã do Nietzsche. Né? Ele vai dizer que o Nietzsche, na verdade, é um adolescente incompreendido. Né? Mas o fato é que, para a história da filosofia, o Nietzsche é um personagem muito importante, né? Porque ele é um dos primeiros filósofos, né, nesse contexto do século XIX, a fazer uma grande crítica à racionalidade ocidental. Né? Esse período que ele viveu, né, a segunda metade do século XIX, pessoal, é um período muito conturbado na Europa. Tá? Nesse contexto aí que o Nietzsche viveu. A Europa não tinha um mapa político e geográfico que a gente tem hoje, tá? Por exemplo, só para dar um caso para vocês, né? Tanto a Itália como a Alemanha, elas ainda não eram unificadas. Havia um império austro-húngaro que também tinha suas fronteiras não muito bem definidas, né? A própria Alemanha não tinha, assim, um território especificamente determinado como sendo o seu território, né? Assim, havia vários principados, ainda tinha uma certa confusão política, né? E tudo isso alimentou, de certa forma, as razões para, lá em 1914, eclodir a Primeira Guerra Mundial. Né? E depois, a Segunda Guerra Mundial é o segundo turno da Primeira Guerra, né? Porque ela quando terminou a Primeira Guerra Mundial, esses dias eu estava ouvindo um historiador, ele falou isso, né? Quando terminou a Primeira Guerra Mundial, começou a Segunda, né? Começou, assim, as bases para a Segunda Guerra Mundial, tá? E, de certa forma, Nietzsche viveu esse período do século, segunda metade do século XIX, né? Que, do ponto de vista intelectual e cultural, assim, foi muito conturbado também, né? Muitas descobertas, muitas novas publicações, muitos novos campos científicos, epistemológicos, filosóficos, psicológicos, né? Tem todo o movimento da psicanálise surgindo nesse contexto aí, né, na segunda metade do século XIX. Então, tem uma série de reflexões aí que são bem interessantes, né, que vão mostrar um pouco, né, do certo mal-estar que a cultura vai viver, né, na segunda metade do século XIX e ao longo do século XX também. Tá? E eu listei aqui algumas obras do Nietzsche, né? Muitas delas assim foram usadas, só para vocês terem uma ideia assim da complexidade, por que o Nietzsche, né, pode ser colocado aí como um filósofo tanto suspeito, né, para a gente pensar. O Nietzsche, algumas das suas obras, algumas passagens das suas obras foram usadas para justificar, por exemplo, o nazismo na Alemanha. Tá? Por exemplo, essa obra Et Homo, ela foi usurpada, não sei se essa é a melhor palavra, né, usurpada, mas ela foi usada pela irmã do Nietzsche, que era nazista, né? E a irmã do Nietzsche pegou essas obras e entregou para o Partido Nazista. E o Partido Nazista, você sabe, né? Eles foram um dos grandes, né, difusores, né, dessa ideia da fake news, né? Claro que ao seu tempo, ao seu modo, né? Eles distorceram muitas das obras do Nietzsche, né? E fizeram uma leitura tendenciosa. Tá? Depois vocês vão entender, talvez até um pouquinho, o porquê disso, né? Então, essas obras aí que vocês estão vendo, Et Homo, ela é uma obra póstuma, né? Ela foi publicada depois da morte dele, né? Ele morreu em 1900 e ela foi publicada em 1908, né?
mas eu tentei colocar aqui, não necessariamente em ordem cronológica, né? Mas algumas das principais. Eu tenho duas dessas aí, A Genealogia da Moral e Para Além do Bem e do Mal, que são esses dois livrinhos aqui, são dois livros relativamente curtos, tá? Mas além de publicar bastante, né, obras, A Gaia Ciência, O Nascimento da Tragédia, esse é o primeiro livro do Nietzsche, né, que impacta profundamente a filosofia. Depois eu vou mostrar um pouquinho para vocês por quê, né? Além de mudar dar uma virada de chave na reflexão filosófica do século XIX, o Nietzsche formula um novo jeito de fazer filosofia, tá? Se vocês pegarem uma obra do Kant, ou que é um filósofo alemão também, pegarem uma obra do Hegel, ou até próprio do Marx, né, que são filósofos alemães dos séculos XVIII e XIX, a gente vai ver que essas obras filosóficas, elas eram assim, elas eram tratados sistemáticos de filosofia. Elas eram escritas muito acadêmicas, né? O Nietzsche não faz isso. O Nietzsche, ele era professor, foi professor por um tempo, né, na Universidade da Basileia, né, onde hoje é a Suíça, e ele não era só professor de filosofia, ele era professor de filologia, né, que é o estudo da origem dos conceitos, né? E o jeito que o Nietzsche escreveu era por meio de aforismos, por meio de... só para dar um exemplo para vocês aqui, né? Então, lá na Genealogia da Moral, né, quando ele quer falar da ideia de consciência, né, ele escreve por meio de aforismos. E aí ele escreve de forma poética, tá? Então ele começa assim: sua consciência? Ele começa com uma pergunta, né? Já se percebe que o conceito de consciência com que deparamos aqui, em sua manifestação mais alta, quase desconcertante, tem uma longa história e variedade de formas atrás de si. E aí ele começa a escrever por aforismos. Um deles, né, que eu acho fantástico, né, diz ele assim: grava-se algo a fogo para que fique na memória apenas o que não cessa de causar dor. Vou repetir. Grave-se algo a fogo para que fique na memória. Apenas o que não cessa de causar dor fica na memória. Ou seja, ele vai escrevendo por meio de aforismos, frases curtas, com sentido fechado, e que aí ele comenta um pouco sobre esse aforismo. Então, além de escrever uma nova filosofia, né, acerca da questão da moralidade da cultura ocidental, o Nietzsche escreve sobre isso de um novo jeito, né? Então, ele inaugura, por isso que ele é um filósofo contemporâneo, ele inaugura um novo tempo na filosofia, ele inaugura uma nova forma de se fazer filosofia, um novo jeito, tá? Bom, nesse livro, O Nascimento da Tragédia, que eu falei para vocês, de 1872, o Nietzsche ele vai escrever uma grande crítica à cultura ocidental. Qual é essa crítica? Estão vendo aí esses dois personagens, pessoal? Estão vendo aí minha tela? Rafa e Luciano? Sim. Bom, essas duas telas que vocês estão vendo, vocês conseguem ver alguma distinção entre uma e outra? Qual que é a diferença entre uma e a outra? Conseguem ver, pessoal? Rafa, Luciano? Sim, eu estou só pensando. Um parece estar comendo uva e o outro está com uma coroa. Parece a morte de Jesus Cristo. Pior que tem relação mesmo, Luciano. Como que está o rosto desse aqui à direita? Estão conseguindo ver aqui, ó? Quer dizer, a esquerda de vocês, na verdade. Tá? Ele está meio... Como é que está o rosto desse aqui? Meio bravo, uma coisa assim, bravo. Isso. E esses aqui, ó, o que parecem? Olha o rosto deles. E tá mais assim, light, mais... Perfeito. Tranquilo. Isso. Olha só. Na verdade, muito obrigado, Luciano, pela tua descrição. Na verdade, o que o Nietzsche vai dizer, e que tem a origem nesses dois personagens aqui. Esses dois personagens são dois deuses da mitologia. Aqui é a visão... É o deus Baco, é o deus do vinho, por isso a uva, tá?
Não sei se vocês conhecem Bento Gonçalves, mas numa das entradas de Bento Gonçalves, a cidade de Bento Gonçalves, tá? Onde fica a reitoria do IFE. Numa das entradas, num dos acessos, né, à margem da BR-470, um dos acessos, né, da saída da BR-470 que entra na cidade de Bento Gonçalves, tem uma estátua ao deus Baco, que é o deus do vinho na mitologia romana, né? Bento Gonçalves é a capital nacional do vinho, né? Para vocês terem uma ideia, né, da importância do vinho para a cidade de Bento, o campus Bento do IFRS, ele tem um mestrado em desenvolvimento de enologia, né? Eles estudam tanto isso que eles formularam uma pós-graduação em estudos sobre o vinho, né? Tamanha a importância, né, que tem eu não sei agora bem certo, não é viticultura, né? A cultura de vinho para a cidade de Bento Gonçalves. Mas aqui não nos interessa um pouco isso, né? Mas aqui eu só estou falando desse exemplo, né, para mostrar para vocês aqui que esse deus, o deus Baco, o deus Dionísio, o deus ele representa o deus da desmedida, o deus do exagero, o deus das desproporções. É o deus, tanto que essa cara dele aqui, assim, é uma cara quase de deboche. É uma cara, assim, de... ele está bebendo, comendo, né? Aqui é o deus da desmedida, é o deus do excesso. Na mitologia grega, né? Na mitologia grega ele é Dionísio, né? E na mitologia romana ele foi incorporado como deus Baco, deus do vinho, né? E aqui do lado dele está Dionísio. Como disse o Luciano, uma bela descrição, né? É um deus light, é um deus leve, é um deus assim, ó, até a própria projeção dele aqui, né? A pintura dele, ó, ele está num tom de pele mais sereno, quase angelical. As pessoas que estão à volta dele, eles parecem assim, ó, olha só que perfeição. Ele está tocando harpa, né? Na verdade, Luciano, não é uma coroa como a de Jesus, né? Mas é aquela coroa de louros, né, que os deuses gregos recebiam, eram coroados, né, com essa espécie de coroa aqui, né, uma coroa de louros, né. E aqui uma posição angelical deles, né. Essa ideia, ela entrou para a cultura... Essa parte entenderam bem, pessoal? Então, historicamente, aqui é um confronto de deuses que, na verdade, esses deuses representam feições humanas, né. Ao longo da história da filosofia, e essa é a crítica que o Nietzsche faz, na tragédia grega, que era o que existia antes da filosofia, esses deuses eles eram colocados em pé de igualdade. Eles faziam parte da vida humana. Eles eram assim, os dois serviam de referência para a reflexão do ser humano. Com a modernidade, com o avanço, ou melhor, com o surgimento da filosofia e com o avanço dessa visão para até a modernidade, nós tivemos, ao longo da história da filosofia do Ocidente, uma supervalorização de quem, pessoal? Do deus da desmedida ou do deus Apolo? Esse é o deus Apolo, esqueci de falar o nome dele, né? Apolo. Apolo é o deus da razão. Ao longo do tempo, nós tivemos uma supervalorização do deus da desmedida ou o deus da razão? Quem vocês acham que predominou ao longo do percurso da história da filosofia? Qual foi o aspecto humano que prevaleceu ao longo desses 2.500 anos de filosofia, pessoal? Luciano e Rafaela. Qual foi dos dois, assim, que, na opinião de vocês, acho que prevaleceu mais? Não tenho mínima ideia. Quando a gente quer destacar uma característica do ser humano, a gente vai colocar qual marca como mais forte? A razão ou a desmedida? Luciano, qual tu acha que é a das duas? O que nos diferenciaria mais dos outros seres do mundo? A razão ou o excesso, a desmedida? Eu acho a razão. A razão. Isso, Luciano. Muito obrigado. Exatamente isso. Ao longo da história da filosofia, sempre se prevaleceu mais, se valorizou mais o aspecto racional. A partir da filosofia, antes da mitologia, na tragédia, nas peças trágicas, as duas
condições elas estavam em equilíbrio. O que aconteceu, e esse foi, na visão do Nietzsche, o erro da história da filosofia, ou da filosofia como um todo, é essa supervalorização da racionalidade. Que nós tivemos o ápice aonde, pessoal? Lá na filosofia moderna, com os autores, por exemplo, como Descartes e Kant, que são filósofos que nós veremos mais adiante lá em Filosofia 3. Né? Nós tivemos uma supervalorização da racionalidade, em detrimento, em sufocamento, vamos dizer assim, desse lado dionisíaco dos seres humanos. Da dor, da desmedida, do exagero, do excesso, dos desejos. Né? Parece que ser do bem virou ser racional. E quem não é racional ao extremo é alguém do mal. Né? Essa é a genealogia da moralidade que o Nietzsche fala. Né? A ética ocidental ela passou durante muito tempo inculcando valores para os seus seguidores, fazendo com que nós adotássemos uma moral de rebanho, como se fôssemos cordeirinhos seguindo uma manada. Né? E o que o Nietzsche vai dizer é que nós criamos o sentimento de culpa. Né? Nós hostilizamos essa dimensão mais desmedida da nossa condição humana. Né? Porque nós obtemos benefícios com isso. Um dos benefícios é a gente obter vantagens com isso. Quando a gente renuncia esse lado mais dionisíaco do excesso, nós ingressamos na cultura. Tanto é que toda vez que a gente faz algo que nos aproxima, né, de certa forma, de uma condição mais animal, a gente é, entre aspas, punido por isso. Né? Ao longo do tempo, a gente sempre recebeu uma certa... o cristianismo fez muito isso, a filosofia fez muito isso, a filosofia moderna do Descartes, por exemplo, faz muito isso. Né? Os excessos, a desmedida, o seguir os instintos, seguir os nossos desejos, as paixões, geralmente foi colocado como algo ruim. A gente foi educado, né, como isso sendo algo ruim. Tem uma expressão assim, que muitas mães e pais usam, né, para os seus filhos. Não faz isso porque é feio. O que é o feio? O feio é a desmedida, o feio é o excesso, o feio é o exagero. Né? Só que o que acontece, né? Quando a gente reprime muito os desejos, reprime muito aquilo que culturalmente é considerado feio, em algum momento isso vai explodir. Em algum momento isso vai vir à tona. A maior parte das vezes isso vem à tona por meio de doenças. E aí que surge, nesse contexto, né, principalmente na Europa, né, que surge, por exemplo, os estudos do campo da psicanálise, né, para tentar entender por que isso acontece. Né? A tese do Freud, depois vou ter uma aula que eu vou falar mais sobre isso, né, vai nesse sentido. Né? É que quando as pessoas reprimem muito as suas paixões, impulsos, desejos, quando isso é muito reprimido, isso pode causar transtornos de ordem psíquica, né? Transtornos até na própria vontade dos seres humanos. Né? E a essa repressão dos desejos, dos instintos e das paixões, desse lado dionisíaco dos seres humanos, o Nietzsche vai dizer que, no fundo, se construiu uma moral de rebanho, né? Um autoapequenamento do homem, né? A degeneração do homem, a sua condição de animal de rebanho. Né? E aí, uma aprovação, e essa é uma ideia muito interessante, né? Uma aprovação de somente um aspecto da nossa condição humana, do aspecto racional. Né? Socialmente, as pessoas sempre vão ser mais reconhecidas pelo lado certinho que elas fizerem. Né? E o outro lado, que também é constituinte da nossa condição humana, ele sempre vai ser reprimido, rebaixado, vai ser colocado como algo medíocre. Né? Isso gerou, nesse livro A Genealogia da Moral, nesse livro que eu falava antes para vocês, tá? Esse livrinho do Nietzsche, a ideia de que nós construímos uma moralidade de escravos, né? Que nós nos tornamos apenas seres que culpam esse lado mais dionisíaco da nossa condição humana. Né? E é o que o Nietzsche vai dizer que isso transformou a humanidade, em muitos sentidos, uma humanidade recalcada. Né? Uma humanidade, assim... tinha uma música até um tempo, agora eu falei nesse termo, me lembrei, né? Que era um funk, né? Beijinho no ombro,
né, que te falava, né, eu não lembro agora, né, bem certo, né, a letra da música, né, mas falava um pouco isso, né, falava das recalcadas, né, no fundo, né, é um pouco isso, né, as pessoas que elas têm dificuldade de lidar com seus desejos, seus impulsos, as suas paixões, elas acabam muitas vezes se recalcando isso, né, reprimindo isso e culpando os outros, quem faz, né, quem faz isso abertamente, né, quem faz isso abertamente daí passa a ser quase assim passa a ser assim uma pessoa doente, né, é visto como o que realmente está fazendo o mal, né? Tá? Bom, eu já falei um pouquinho sobre isso, né? A ideia do Nietzsche é a seguinte: a ideia de que nós precisaríamos, diante desse cenário, né, de menosprezo, recalque de uma parte da condição humana, o que Nietzsche vai dizer assim é que nós precisaríamos criar condições culturais de transvalorar todos esses valores. O que é a transvaloração dos valores? É ir além desses valores que historicamente se constituíram como sendo os valores do bem. O que é um valor do bem? É somente o reconhecimento da nossa condição humana da dimensão racional. Tá? O Nietzsche vai dizer que todos aqueles impulsos e afetos renegados, proscritos, caluniados e, quando possível, extirpados pela moral cristã, eles devem servir de, olhem o que ele vai dizer, eles devem servir de inspiração, de motivação, né, para a constituição de um novo ser humano, ao que o Nietzsche chama de Übermensch, né, ou super-homem, ou uma tradução mais super-homem ficou meio assim, né, a DC, né, os quadrinhos tomaram isso como uma forma mais, de certa forma, banalizar um pouco isso, né, mas é a ideia de além do ser humano, além do homem, né, essa é a tradução melhor, né, para a ideia que o Nietzsche quer dizer, né, é aquele sujeito que é capaz de se auto-superar, capaz de reconhecer a força, né, da moral cristã na sua não só cristã, mas filosófico-cristã, né, porque o Nietzsche vai dizer que o Sócrates também é culpado por isso, né, o Sócrates lá na Grécia Antiga, depois do cristianismo, né, a partir do século I, II, por aí vai, por reprimir essa condição humana, né. Então, nós deveríamos usar tudo aquilo que nos reprime para criarmos uma nova condição, um novo ser humano, né. E aí ele vai dizer lá, né, desse livrinho, um outro livro do Nietzsche, né, Para Além do Bem e do Mal. Esse é um livro fantástico também, né? A tese central que ele desenvolve aqui, é da onde eu tiro essa ideia aí, é essa ideia que nós precisaríamos superar esse antagonismo entre natureza e cultura, né? Então, nesse livro, ele diz lá o seguinte: o domínio sobre suas paixões, não o seu enfraquecimento ou extirpação. Quanto maior a força dominadora de nossa vontade, tanto mais liberdade pode ser dada às paixões. O grande homem, ou o Übermensch, ou o super-homem, é grande pelo espaço de liberdade de suas paixões. Mas ele é suficientemente forte para fazer desses monstros animais domésticos. Eu acho isso fantástico. O sábio e o animal se aproximarão e um novo tipo de ser humano se dará. Né? Então, o que o Nietzsche quer dizer é o seguinte, né? Que a gente precisa ir além daquela dicotomia, o bem e o mal, e precisamos construir uma nova condição de ser humano sábio. O ser humano sábio não é aquele que usa a razão, mas é aquele que dá margem, dá vazão para as suas paixões, para os seus desejos, para a sua vontade, para a sua liberdade. Quanto mais ele se libertar, mais ele vai saber controlar isso, mais ele vai saber conduzir isso, mais ele vai saber o limite do que ele pode e do que não pode fazer. Né? Se ele só reprime, ele vai ser um ser humano recalcado. Tá? Bom, eu teria mais coisas para falar, né? Mas eu quero finalizar apontando alguns méritos e limites do pensamento do Nietzsche. Né? Qual que é o seu grande mérito? Aqui eu listei 4 itens, né? Um primeiro mérito da tese do Nietzsche é que a ética, então, isso é ser uma pessoa ética. É quando você dá vazão aos teus desejos, às tuas paixões, né? E você mesmo sabe controlar os teus limites.
o Nietzsche vai dizer o seguinte, né? Deixa eu reconstruir aqui o raciocínio. O Nietzsche vai dizer o seguinte, olha que doideira isso. Historicamente, a ética prestou um desserviço para a humanidade. Um desserviço no sentido de que ela... E é isso que o professor Fernando não gosta no pensamento do Nietzsche, né? Mas um dia a gente vai sentar com calma, tomar um café, conversar bastante isso, quando a pandemia tiver acabado, né? E a gente vai poder sentar e debater isso com mais tranquilidade. O Nietzsche vai dizer que a ética, ela transformou-se em a perfeita forma de violência contra os seres humanos. O que isso significa? Né? Que um sujeito ético, nesse sentido tradicional, né, de seguidor de princípios, né, de autoimposição de normas para si mesmo, né, de culpabilidade das suas ações, isso é a forma mais perfeita de violência, né? Porque deposita um grau muito elevado de importância para a racionalidade. E a racionalidade não é tudo isso, né? O que o Nietzsche propõe, e esse é um mérito da sua... essa primeira parte, a gente pode até criticar o Nietzsche, né? Sobre a ideia de que a ética ela é uma forma perfeita de violência. Mas o mérito que ele propõe é o seguinte, né? Que ele descobriu, de certa forma, né? Que a ética também, ela precisa ser capaz de não tornar as pessoas doentes, né? A ética que o Nietzsche propõe é uma ética, de certa forma, um pouco mais liberal, né? Não tão repressora, né? Porque essa ética repressora é ela que causa, por exemplo, psicoses, neuroses, uma angústia profunda, o desespero humano, né? Tudo isso, de certa forma, é motivado, e hoje a gente já sabe disso, né? Quando a gente escreveu isso era algo muito novo, né? Mas a gente já sabe hoje, né? Que o estresse, a depressão, as neuroses, a psicose, ela tem uma origem nesses comportamentos que muitas vezes são muito solicitados social e culturalmente e que acabam reprimindo e, de certa forma, neutralizando o próprio ser humano, né? Um outro grande mérito do Nietzsche é, de certa forma, revelar uma certa hipocrisia, né? A minha rinite não está deixando trabalhar. Revelar uma certa hipocrisia que há, né, nessa moral vigente, né? E trazer, de certa forma, um ideal de felicidade que vinha lá da filosofia pré-socrática ainda, né? E da própria tragédia grega, né? A ideia de equilíbrio, a ideia de moderação, a ideia de que tanto esse lado mais racional como o lado irracional, eles precisam andar, de certa forma, equilibrado, né? Uma vida de moderação, nada em excesso, nem a própria repressão aos instintos, né? E o que o Nietzsche está, então, a partir da sua obra, que nós temos é uma nova relação com o tempo e a temporalidade, né? Esse é um grande mérito, né, dentro da filosofia do Nietzsche, né? A ideia de que os seres humanos eles precisam romper com essa noção de que, por exemplo, a gente está vivendo aqui e teremos uma vida futura, né? Em que lá seremos ou beneficiados pela eternidade ou castigados, né, nas profundezas do inferno também pela eternidade. Uma crítica que a gente pode fazer ao Nietzsche é como que nós podemos deixar as nossas paixões, os nossos desejos, dar vazão a eles, pois eles muitas vezes estão muito ligados ao desejo de morte que há latente nos seres humanos, né? Vocês já devem ter visto, né? Já devem ter vocês feito isso, né? Mas, assim, de vez em quando dá uns surtos nas pessoas, né? Que elas têm, e elas às vezes até verbalizam isso, né? A vontade que eu tenho de matar o outro, né? Isso está muito ligado aos nossos desejos. E isso, um pouco, de certa forma, é o que nos motiva, né? Não matar outros, né? Mas a ideia, assim, é aquela força, aquele, entre aspas, ódio que move, às vezes, né? Esse lado mais instintivo, pulsional. O Nietzsche vai dizer que isso é o que nos impulsiona, é isso que nos revela, é isso que nos dá vontade de viver, né? É esse desejo. Só que muitas vezes esse desejo ele também está muito próximo do desejo de morte, né? De matar alguém, né? Realmente de não ter escrúpulos, né? De se desequilibrar. Isso é um limite do pensamento do Nietzsche, né? Como é que você vai encontrar um equilíbrio, né, disso? Tá? Um outro grande limite é a ideia de que o Nietzsche faz uma grande crítica à racionalidade, né?
Mas que dimensão da racionalidade a gente deve criticar, né? Será que é essa racionalidade mais que a gente usa, né, para o cotidiano, para a vida, para a nossa condição humana, ou essa racionalidade mais repressora, né, que de certa forma foi inventada pela sociedade, né? Então o Nietzsche também, ele coloca tudo isso como se fosse uma coisa só, né? Falou em razão, é tudo repressora. Não, mas nós temos muitos aspectos positivos na racionalidade. Colhemos muitos benefícios, né, do uso da razão, né? Mas o Nietzsche coloca tudo, né, tudo num pacote só, né? Como se a racionalidade fosse a culpa, né? A culpada por tudo que de mal acontece com os seres humanos, tá? Bom, pessoal, então, já estamos aí finalizando o tempo, né? Eu acho que o que eu tinha para falar do Nietzsche, eu não falei um pouco da vida dele, né? Aqui vocês estão vendo uma foto, né, do Nietzsche. Essa é uma foto, né, real, né? Do Nietzsche. O Nietzsche teve uma vida muito triste no final da sua vida. Ele morreu jovem, né? Ele morreu com 56 anos. E os últimos 6 anos, né, de 1894 até 1894 até 1900, ele ficou vivo, mas completamente fora, né, da sua condição normal. Ele ficou louco, né? Teve um ataque, ele se perdeu completamente, né? As suas últimas obras já revelavam, demonstravam, né, que ele já estava tendo lapsos, né, de comportamento, né? E ele sofreu muito, ele tinha um problema sério de saúde, né? Que ele sofreu muito com enxaquecas, né? O único lugar que ele conseguia viver sem ter tanta dor de cabeça era nos Alpes suíços, nas montanhas, né? Em lugares onde tinha, assim, uma condição climática muito sofrível, né? E os seus últimos 6 anos ele viveu internado, né? Numa clínica, né? De pessoas, né? Pacientes doentes mentais, né? E aí, enfim, o final da sua vida foi muito conturbado, né? Os últimos 6 anos ali, ele teve várias crises, né? E acabou, assim, tendo uma morte muito nas piores condições possíveis, tá? Valeria a pena aí vocês gastarem um tempo pesquisando, né, um pouco sobre a vida e a morte do Nietzsche. A gente não fez isso aqui, em função do tempo, né? Mas é um filósofo, sem dúvida alguma, muito interessante, né? E tem sido muito relido, né? Ficou muito tempo ligado, então, a essa visão nazista, né? Principalmente porque a sua irmã era do partido nazista, né? E muitas... o Goebbels e a turma dele lá fizeram leituras atravessadas do pensamento de Nietzsche, né? E, de certa forma, ao longo do século XX, muito do seu pensamento foi sempre muito ligado, né, ao nazismo. E que provavelmente não era, né? O Nietzsche viveu antes do nazismo, né? Ele não queria fazer o nazismo, né? E é claro que sempre vai ficar essa sombra, né, do pensamento do Nietzsche, principalmente essa ideia, né, do super-homem, né, a ideia de superar todos os valores da cultura, né. Então eles aproveitaram isso, né, os nazistas, né, os membros, né, da propaganda nazista, né, eles criaram essa ideia, né, quem seria o super-homem, né, é a raça ariana, a raça superior, né, a ideia, né, do homem perfeito, né, o homem forte, né, aquele homem capaz de se controlar, né, os seus desejos, suas paixões, né, foi associado a isso, né. Então, mas não foi isso que o Nietzsche quis dizer, né? O Nietzsche estava se dirigindo, fazendo uma filosofia para o passado, né? Fazendo uma reflexão, uma crítica à filosofia ocidental como um todo, né? Eles não estavam pensando em fazer o nazismo, né? Óbvio, tá? Bom, pessoal, obrigado. O que eu tinha para vocês hoje era isso, tá? Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, eu não vou disponibilizar a atividade para vocês, tá? Eu quero que vocês façam a atividade lá de filosofia 3 da PNP, aquela sim é para fazer, tem uma atividade para essa semana, tá? Fiquem atentos, então, a qualquer novidade, vocês podem entrar em contato comigo também por e-mail. Já aviso vocês que lá em janeiro, na primeira semana de janeiro, eu estarei no campus, o professor Lisandro e eu, a gente vai ter um dia que a gente combinou de estarmos nós dois lá no campus, vamos ter aula lá. Então, estão já todos convidados, né, para dia 4 de janeiro estarem presencialmente lá no campus Rolante. Certo? Ô, senhor, Sim, ali em Filosofia 3, eu acho, os 2 primeiros questionários eu não consigo mais responder porque fechou o prazo e muita gente não respondeu, pelo que eu estava falando com os colegas. Teria como abrir de novo? Sim, Rafa, eu vou reabri-los, tá? Sem problema, não tem problema nenhum. Na verdade, eu vou deixar assim, eu tô com vontade de deixar eles abertos até o final de dezembro, porque igual eu não vou conseguir dar um retorno para eles antes,
e eu quero já, assim, tentar terminar isso, né? A oferta, pelo menos, né, de atividades até dezembro, né? A gente vai ter mais só 2 semanas ainda, né? Essa, a outra, e vou deixar mais uma outra para a gente concluir daí as atividades, tá? Então, eu vou estender os prazos, fica tranquila, né? Só eu vou fazer isso logo, né? E para vocês também responderem logo. Mas, assim, eu vou pedir para não perder tempo esse prazo, o nosso prazo final vai ser dezembro, tá? Dezembro a gente vai terminar a PNP de Filosofia 3, porque aí, né, para a gente finalizar e não ficar com pendência nenhuma para depois, tá? Certo. É que eu fiz todas as outras atividades e daí só faltou aqueles 2 que eu não consegui porque estava fechado. Tá bom, tranquilo, sem problema. Mas aí eu agradeço, porque eu abri de novo. Não, tem problema, tem problema. Eu vou reabrir, vai ficar aberto lá até o fim de dezembro agora, tá? Aí, eu quero pedir desculpa por não interagir na aula, mas é que como eu tô no trabalho, às vezes... Tipo, não, sem na hora problema. que tu perguntou umas coisas ali, eu tava fazendo coisas que são levadas pro banco, daí não consegui. Não, bem tranquilo, Rafa, eu consigo te compreender, tá? Mas fica o convite. Você está trabalhando, né, Rafa, de manhã? Sim. Pois é. Enfim. Mas eu consigo sair. Tipo, se eu quiser ir para aula, eu consigo. Então, dia 4 de janeiro está convidada. Pelo menos para a gente se ver, né? Se rever antes que vocês se formem, né? Para a gente poder pelo menos dar um oi e eu desejar a vocês um bom final de curso, uma boa conclusão, um bom ingresso no ensino superior, uma boa vida e liberar vocês aí para a vida futura, tá? Dia 4 de janeiro eu vou estar no campus. Farei aquela manhã quase 400 quilômetros, né, de carro para chegar aí para trabalhar com vocês essa manhã, tá? Certo, senhor. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu vou encerrar a gravação, então. Deixa eu parar aqui minha apresentação.